Ainda no outro dia, quando estive na escola de Lisboa, disse que de facto tinha desistido de ser professor porque não sabia como é que se ensinava uma pessoa a ser artista. E acho que o problema que se põe nas escolas artísticas é esse. Quer dizer, apesar de tudo, o que eu desejaria é que todos os atores, os encenadores e mesmo os chamados técnicos no teatro fossem artistas mais do que técnicos ou do que profissionais. Porque as coisas não estão desligadas, quer dizer, não se pode aprender uma técnica que não contenha em si própria uma ideologia, ou que não contenha em si própria, pelo menos, uma ideia de teatro. Portanto, é um bocadinho difícil, ao ensinar uma técnica, não estar já a canalizar os alunos para um determinado tipo de expressividade. E essa expressividade é a criação artística e, no fundo, é das surpresas de cada um que deviam surgir as coisas interessantes, não é? Portanto, como é que se soluciona este problema, não sei. E acho até, tiro o chapéu àqueles que têm a coragem de o enfrentar mesmo e de ser professores nas escolas artísticas. Como é que, na pouca experiência que eu tive, há muitos anos, o que foi que achei mais produtivo? Foi, no fundo, estar a trabalhar na prática com alunos sobre um determinado projeto e esse projeto não implicasse a extração de regras de comportamento, nem de regras que fossem aplicáveis a nada, mas que fosse em si próprio um projeto. Porquê? Também porque isso põe a cabeça fora da própria cabeça dos alunos, quer dizer, quando uma pessoa está aplicada a pôr em cena um determinado texto ou a conceber determinado espetáculo, etc., está com a cabeça fora de si próprio, está, portanto, a querer agir sobre um outro elemento, que será o hipotético público, com quem quer estabelecer uma comunicação. Isso acho mais saudável do que propriamente estar a fazer um ensino que é todo baseado na acumulação de conhecimentos que, no fundo, não são conhecimentos e que, na maior parte deles, são para deitar fora, e quase é necessário deitar fora para se chegar a alguma criatividade, e, portanto, foi a única maneira possível que eu encontrei. Mesmo hoje, muitos dos atores que passaram pela cornucópia dizem que aprenderam muito durante o seu período, no período em que estiveram a trabalhar na cornucópia. Eu nunca ensinei nada. No fundo, o que é que eles perceberam? Perceberam, provavelmente, que se tinha que pôr a cabeça a funcionar. Isto levanta um problema muito grande também, com certeza, aos professores, que é um problema de cultura geral e de bagagem cultural e de interesses dos próprios alunos. No contacto que vou tendo, apesar de tudo, apesar de ser de outra geração, com gerações mais novas, acho que há uma grande diferença entre as pessoas. Há pessoas muito diferentes hoje em dia. É muito difícil aquilo que no nosso tempo era muito mais fácil de estabelecer, que é eles pensam assim, ou eles sentem assim. Não há um eles, há ele 1, ele 2, ele 3, ela 1, ela 2, ela 3, que é uma quantidade de indivíduos, cada um com um background diferente, cada um que está a tentar uma via artística diferente, cada um que procura uma felicidade de tipo diferente, individual. Isto cria ainda um problema suplementar, sobretudo porque também nem todos têm, digamos, uma formação que seja paralela, igual entre eles. Há os que gostam mais de literatura, há os que nunca leram um livro, há os que não sabem nada de história da pintura, aqueles para quem a palavra nada significa, outros para quem a palavra significa tudo, e, portanto, tenho a impressão que o papel fundamental da escola seria, no fundo, de alguma forma, abrir despertar a sensibilidade das pessoas para todos os meios de expressividade possível. No fundo, em termos muito básicos, é aquilo que já se fazia na minha escola inglesa há muitos anos, e que era assim, a parte intelectual, digamos, os ingleses são muito práticos, não é? Portanto, tem um bocadinho de desprezo aparente pelo tudo o que seja ideias luminosas, e, portanto, tudo o que fosse muito complicado era completamente banido das aulas. Portanto, só coisas que era o beabá,
e desenvolver o corpo o mais possível, desenvolver a voz, sentir coisas como qual é o peso de uma pausa, qual é o peso de um gesto, como é que um passo pode ser dado diferente, ou 500 mil maneiras diferentes, etc. Portanto, era estabelecer uma espécie de panóplia de material utilizável o mais possível. Isso, infelizmente, não é aquilo que se encontra na maior parte dos casos, que é uma vontade imediatamente dos alunos se afirmarem, ou dos jovens se afirmarem como pessoas individuais, que têm uma coisa a dizer e é aquela que eles querem dizer e, portanto, com um desprezo total por todas as outras zonas que não sejam a sua. Portanto, um aluno, por exemplo, que não se interessa nada por literatura, muito dificilmente se porá ler um texto difícil, por exemplo. Portanto, mas, de qualquer maneira, acho que o papel principal seria, de certa maneira, colmatar um pouco o que a educação comum a toda a gente não faz, não é? Porque o que se sente hoje em dia é uma grande falha em termos de sistema educativo em geral, não é? E, portanto, como o teatro, apesar de tudo, é um sítio onde são convocados uma quantidade de coisas que deviam pertencer à vida humana, sente-se a falta em muitos sítios. Como é que o teatro pode encontrar essas soluções ou dar essas respostas? Se é possível dentro do É muito engraçado, porque tenho tido experiências ultimamente que me ensinam muita coisa e me ensinam sobretudo que estou mais próximo de um público ou muito velho ou muito novo e que o público de meia idade, que sabe já completamente o que pensa e que está na vida para afirmar aquilo que pensa, é o que resiste mais. Portanto, é o público menos disponível e se calhar é o público que menos interessa, porque há um público mais velho que são pessoas que têm saudades de um tipo de teatro mais lento, em que a palavra seja mais importante, em que exista um espaço de pensamento, de dúvida ou de sensibilidade ou de melancolia ou de qualquer um espaço para a sua própria presença ser preenchida. As pessoas mais velhas são normalmente mais solitárias, têm uma vida menos preenchida, têm mais espaço vazio. Os novos têm menos preconceitos. Quando a gente fez há muito pouco tempo, quer dizer, para a minha vida, já foi há bastantes anos, há 2 ou 3 pelo menos, quando fez o Miserere no Teatro Nacional, que era o Alta Alma no fundo, eu tive a confirmação disso. Eu fiz o Alta Alma exatamente ao contrário do que devia ser a compreensão canónica do Alta Alma. Portanto, sei perfeitamente o que o Alta Alma quer dizer, mas pus-me no ponto de vista de quem não soubesse nada. As pessoas que mais sabem sobre Gil Vicente e que melhor compreenderiam à leitura o Alta Alma recusaram completamente o espetáculo e disseram: isto não é o Alta Alma, eu não posso suportar, porque carga d'água está a alma vestida assim, porque é que não aparece o diabo e o anjo e a Santa Madre Igreja, etc. Os outros, que não, para quem o diabo ou o anjo muito pouco significam, Santa Madre Igreja ainda muitíssimo menos, a alma também é um conceito que já foi banido da vida cotidiana, portanto, apanharam uma pedrada muito maior, digamos, com aquilo, porque justamente estavam inocentes em relação àquele assunto. O trabalho com os atores foi um trabalho muito estimulante, porque justamente partiu de uma espécie de verdade da relação de cada um dos atores com o próprio texto que tinha na mão. E, no fundo, temos que estar sempre, parece-me, digamos, a criar esta verdade da relação nossa com o nosso projeto, nossa com o público a que se destina, e conseguir nos livrar daquilo que são os modelos, com as coisas que já estão na cabeça antes dos espetáculos acontecerem. Isso acho que é uma coisa muito, muito importante, porque a vida das pessoas está a ser assim. Portanto, nós temos, sem dar por isso, padrões de emotividade, padrões de comportamento, padrões de pensamento. A vida está organizada toda previamente e é muito difícil fugir a determinadas regras que são o espaço de liberdade que a gente tem, cada vez mais reduzido.
Se a arte reproduz esta situação, é o fim da expressão artística. E, portanto, tudo o que significa profissionalização é perigosíssimo, a meu entender, porque conduz a esta espécie de entrada dentro de regras ou de uma normalização da profissão, e acho que devia ser exatamente o contrário, de ser uma profissão em que o trabalho é criar coisas novas a cada um dos espetáculos que se faz. Pode dar o prazer que essa evasão dá, que não é no fundo uma evasão, é um encontro das pessoas consigo próprias. Há muita gente que nunca teve sensações que um espetáculo pode provocar. Nunca terá chorado num espetáculo, por exemplo, nunca terá partido do princípio que se pode comover a ver uma ou outra pessoa representar. Muitos dos jovens que querem ser atores, para eles o fundamental é ser importante, como as pessoas que aparecem nas revistas que depois se compram nos quiosques e tal, ter capa na revista, aparecer na televisão, ser reconhecida no restaurante, etc. Esquecem-se que há uma coisa muito mais importante que isso, que é a fidelidade a si próprio e a fidelidade às pessoas com quem estamos a falar. É muito importante de todos os profissionais do teatro se lembrem que, no fundo, estar numa sala a apresentar um espetáculo é uma forma complexa, mas de estar com as outras pessoas. É uma forma de comunicação com os outros. E isto tem que ser pensado profundamente, até porque com certeza nos interessa a todos que essa comunicação no cotidiano se transforme e não seja o que ela é hoje, que é muito difícil. As pessoas hoje em dia sinto muito que têm muita necessidade de se fazerem ouvir, de se afirmarem, de estarem com os outros para que os outros os ouçam, mais do que para ouvir o que os outros têm a dizer, por exemplo. Não sei se nós não podemos ter a vaidade de pensar que vamos ser capazes de mudar o mundo sozinhos, não é? Portanto, nós, para mim, é uma questão mais de um sentido de responsabilidade perante a própria sociedade. Quer dizer, eu devo fazer coisas que são coisas que tenham um sentido e que tenham um sentido inserido na sociedade. Sobretudo também quando entram em jogo questões como a questão do apoio do Estado ao teatro. O apoio do Estado ao teatro significa uma coisa que é que o Estado acha que a atividade teatral é uma atividade útil para os cidadãos. Não é uma espécie de pensão dada às pessoas, nem um prémio dado aos artistas, como muitas vezes parece o Estado mesmo entender. Não devia ser entendido assim. Portanto, o Estado tem que assumir a responsabilidade de dizer: a atividade deste grupo, desta companhia, fazer esta peça, etc., é útil para os cidadãos. Isto implica uma responsabilidade do Estado. Ora, atualmente, o Estado está a desresponsabilizar-se disso e está a querer tornar-se numa coisa que é uma mentira e só pode ser uma mentira, que é um Estado neutro. Portanto, os cidadãos têm que se desenvencilhar para ser autossuficientes, fazerem dinheiro, com o próprio dinheiro fazerem a atividade artística. Portanto, a atividade artística tem que ser introduzida dentro de uma lógica de mercado. Isto, se é assim, então que não haja subsídios para teatro nenhum, porque é preferível que as coisas sejam claras, porque estar a subsidiar atividades comerciais acho que é uma coisa que não faz sentido de espécie nenhuma. Só quando se pensar que o teatro pode ser tão útil como a educação ou como a medicina, então é que fará sentido. É evidente que depois a gente tem que perceber, como cidadãos, em que mundo é que está metido, não é? Quando a gente assiste aos problemas que existem na medicina, tudo o que diz respeito à saúde, percebe-se que afinal o Estado não está interessado em coisa nenhuma a não ser em encher o bolso. E não é o bolso do Estado, é o bolso das pessoas que gerem o dinheiro do Estado. Portanto, o que temos que fazer é, antes de pensar que o teatro vai fazer qualquer coisa, é pensar o que é que a gente faz como cidadãos e que postura é que tem política na sociedade em que está a viver. No meu entender, pode ajudar criando valores que não são valores de mercado, que são valores humanos. Por exemplo, aquilo que uma pessoa sente quando um ator é um ator extraordinário e lhe devolve uma visão da vida ou uma emotividade ou uma capacidade de análise da realidade
que é excepcional. De repente vejo um ator que me revela qualquer coisa sobre a vida. Isto é uma sensação que não tem nada a ver com profissionalização, nem com estatuto, nem com carreiras, nem coisa nenhuma. Tem a ver com uma coisa que é uma dádiva que aquele ator me está a dar a mim. E eu sinto-me agradecido, sinto-me mais feliz porque eu vi aquilo, fico mais rico. É isso que eu acho que o teatro pode fazer. Portanto, é tornar a vida das pessoas menos banal e mais profunda, se for possível, do que aquilo que está previsto que seja, não é? Isto soa muito sério e muito chato quando uma pessoa está a dizer. Na realidade, pode ser muito simples. Isso tem a ver com a maneira como as pessoas se relacionam e a função da própria palavra na vida cotidiana. Quem diz a palavra diz o pensamento, não é? No outro dia, porque estas coisas é bom relacionarmos tudo. Na Bíblia, no Gênesis, Deus diz a Adão e dá um nome a todas as coisas. Deus, a criação é o Deus dividiu o mundo, as águas e os céus, chamou isto a água, isto o céu, etc. Para aí dentro. E diz ao homem, criou muitas espécies, e disse ao Adão para nomear as espécies. Nomear as espécies quer dizer, usando o verbo, a palavra, reconhecer através da palavra aquilo que é a criação divina. O que é que o Adão fez? E com a ajuda da Eva e da serpente, etc. Começaram a querer organizar o pensamento daquilo tudo à sua maneira. E perceber o que é que era a causa do quê, perceber como é que funcionava. Isto é uma espécie de traição a uma coisa que deveria ser a entrega pela contemplação, ou pelo amor, pelo desejo de ver os outros, de ver o que existe fora de nós. A linguagem, hoje em dia, e isto está relacionado com a palavra, porque Deus disse e nomeia, dá um nome a cada das coisas. Hoje em dia, a gente não sente que uma palavra nomeie, seja o que for, mas isso está relacionado com a forma como a gente se comunica uns com os outros. As palavras são como se fossem botões, que servem para enviar a mensagem, receber a mensagem, etc. Em si próprias não são uma coisa, têm que voltar a ser. E, portanto, na medida em que tudo o que é literatura foi banido do ensino, não há qualquer espécie de sensibilização para isso, não se pode de repente querer que um ator que está a dizer uma palavra em cena, essa palavra tenha o peso de uma coisa em cena. Portanto, o desgraçado do ator não pode ter essa consciência porque não foi educado assim. Portanto, agora, vamos ser reacionários ao ponto de dizer assim, como todas as gerações disseram, no meu tempo é que era bom, caminha-se mal a pior. Não é assim. Temos é que entender o nosso tempo, perceber quais são os valores e quais são os veículos de comunicação que se estabelecem e saber utilizá-los e saber encontrar o teatro que está certo para isso. Eu posso fazer uma coisa que seja à revelia disso, mas eu tenho que pensar que tenho que fazer com pessoas especiais, pessoas que por acaso têm uma formação de tipo diferente, etc. Ou então que vou ter muito trabalho a ter que explicar a cada pessoa o que quer dizer cada uma das frases que diz. Já me aconteceu muitas vezes, mas é porque gosto muito de palavras. A partir do momento em que se começa a falar de produtos culturais, eu acho que está tudo perdido. Sim, e as indústrias. As indústrias culturais, da cultura e não sei o quê. Porque a cultura não tem nada a ver com isso, é uma coisa inútil, não tem consequência prática, tem como mero objetivo a felicidade das pessoas. Portanto, a felicidade das pessoas passa pela cultura no sentido do pensamento, capacidade de relacionar coisas, de ser artista. O que é que significa ser artista? Significa ter uma visão própria do mundo especial, diferente das outras pessoas, e querer lançá-la às outras pessoas para que elas também se desenvolvam em algum sentido. Portanto, isto é uma coisa muito importante para, de facto, ser feliz. Quando chega à minha idade, a gente começa a dizer assim, mas o que é que eu fiz? Tenho 60 e tal anos, estes anos o que é que foi? O que ficou foi o que eu senti
o que me lembro do que foi a exaltação de cruzar com determinada pessoa, a emoção estética ao olhar aquele quadro, são coisas deste género que tornaram a minha vida mais rica e que me fez perceber que a vida é uma coisa extraordinária, de facto. Misturado com coisas que são as de toda a gente, quer dizer, nascer uma criança na nossa família, ver um bebê a crescer, coisas assim, são coisas absolutamente fora de tudo, é uma coisa que a gente não pode perder a noção de que é uma coisa mesmo muito, muito bonita. Portanto, a cultura ajuda-nos a valorizar isso. Por exemplo, com exemplos muito sérios, muito evidentes, o que seria a cabeça das pessoas se não existisse a Capela Sistina pintada por Miguel Ângelo? Seria a mesma? O mundo seria o mesmo? Não era, de certeza. O que seria, por exemplo, a música sem ter havido na Sinfonia? Portanto, a gente depois esquece porque tudo se transforma e se passa para outra coisa diferente. Mas a nossa contribuição para a evolução da humanidade e, portanto, para uma justificação para estarmos vivos que nos transcenda, vem por aí e acho que é uma razão suficientemente importante. Isso é muito engraçado porque se eu entendo o que está contido na frase, é o único lugar onde se pode suportar a vida, porque é a vida que é pensada ao mesmo tempo que é vivida. Mas aí criam-se muitas confusões, porque as pessoas acham que quando estão a representar não estão a viver. É como se fosse um interregno, não é vida. Há a vida e o teatro. Não, o teatro é a vida. Quer dizer, eu quando estive ali a representar, muitas vezes, estive a viver enquanto estava a representar. Mas representa uma outra vida também. Pois, representa uma outra vida, portanto estive a viver comunicando com os outros, porque a representação da vida serve-me para comunicar com as outras pessoas e estive a pensar sobre a vida enquanto estava a fazer isso. Mas estive também a viver. Portanto, foi uma maneira de viver muito mais divertida do que pura e simplesmente estar a comer um bom prato, sei lá, de tripas. A maneira de relacionar-se, das pessoas se relacionarem com o público, é uma coisa importantíssima. Ainda ontem tive um pequeno desgosto, falando com um dos atores com quem estou a trabalhar, porque temos tido muito pouco público. Estranhamente, já há muito tempo não acontecia. Habituámos-nos a ter casas cheias e agora de repente está muito vazio. Não sei se é porque o espetáculo é comprido, se é porque é um texto português que não é de um autor conhecido, se é porque eventualmente as pessoas não têm dinheiro, por aí dentro. Por alguma razão não temos muito pouco público. E alguns dos atores acham que não se justifica dar espetáculos conhecendo isto. E eu que respondi disse assim, uma pessoa é uma pessoa mesmo. Portanto, eu estou a representar para uma pessoa, é diferente, evidentemente, de estar a representar para 500, mas de qualquer maneira estou a representar para aquela. E, portanto, isto significa que eu estou a pensar que vou ao teatro e porque preparei um espetáculo por causa dos outros. E isso acho que é muito importante, porque senão só me faz sentido se pensar assim, porque se é uma coisa de ser admirado pelos outros, sou admirado como não sou admirado, diz-se tanta asneira, portanto, não devo estar à espera que os outros me reconheçam, devo eu querer fazer qualquer coisa, e isso é que me parece que é mais importante, essa ideia da vaidade e de ser famoso e das competências, dos concursos, das carreiras. Isso é uma coisa que eu acho que é o oposto do que devia ser o teatro. O teatro tem que ser lúdico. Um puto que queira ser ator para ser famoso, eu acho que é o primeiro passo errado logo da carreira. Quando se é mais velho percebe-se perfeitamente. O que contou foi a gente estar a brincar com os outros, foi prolongar a infância através do teatro. Prolongar a infância é prolongar a vontade de brincar e de ser inocente e de se expor. Não é uma coisa que seja um exercício de poder sobre os outros. Ser admirado é um exercício de poder sobre os outros. No fundo, eu estou a construir todas as defesas possíveis para que os outros me admirem, portanto, para obrigar os outros a admirarem-me.
Isto é, não ter expectativa nenhuma sobre o que os outros podem pensar de nós. Ora, a graça toda de viver é saber o que é que os outros pensam de nós e nós influenciarmos o pensamento dos outros. Sozinho, eu numa ilha deserta, não vale a pena. Depende do que é que se entende por pessoas. E depois e quais são as pessoas que têm acesso a ser pessoas. Portanto o problema é mais complicado. Uma frase bonita, mas é mais complicado. Sobretudo é muito triste ver que o sistema de ensino e as universidades e tudo se transformaram em sítios que são sítios de construção de carreiras. Isto para mim, eu fiz um curso de letras que foi uma coisa muito estimulante, porque tinha mestres verdadeiros, coisa que agora já é mais raro. Mestres verdadeiros que sabiam muito e sabiam de todos os assuntos e eram capazes de relacionar isto com aquilo e não eram especializados só numa questão. Isso acho que é importante. Outra coisa, mas além disso, porque os próprios alunos conviviam muito na universidade. Portanto, a Faculdade de Letras era um sítio onde a gente se encontrava todos, o bar estava sempre cheio, comunicámos muito uns com os outros e disso nasceu muito pensamento. A gente desenvolveu-se naquelas casas. Atualmente são sítios onde as pessoas vão fazer os exames, portanto há muito menos vida própria das próprias escolas. E isso acho que é pena, e no teatro então acho fundamental. São muito complementares. Começou de uma maneira completamente quase por acaso, quer dizer, conhecíamos pessoas em comum. Foi em casa do Ricardo Paes, por exemplo, em Londres, que eu conheci a Cristina, mas era amiga de pessoas de quem eu já era amigo antes, portanto eu conhecia, depois ela foi lá foi ao teatro, começou a gostar muito dos espetáculos que a gente fazia, começou a tirar fotografias, a gente desafiou para fazer uma primeira cenografia. Essa primeira cenografia foi feita de uma maneira engraçada, que era, a gente todos os dias, ou muito de vez em quando, se reunia com ela e estávamos a discutir a cenografia. E aquilo funcionou para ela e para nós como uma espécie de aprendizagem mútua. Portanto, a gente discutia como é que chegava, porque é que chegava a determinadas formas, etc. Isso depois foi adotado como um dos métodos que a gente seguiu durante todo o tempo. A Cristina foi sempre gostando muito de trabalhar e o resultado foi sempre muito bom, mas a partir de uma certa altura funciona como se houvesse uma linguagem própria, não é? Portanto, é como se a memória dos espetáculos que já fizemos funcionasse daquela maneira que você dizia há bocado. Quer dizer, é como se fosse à custa da memória que a gente se conhece uns aos outros. Portanto, eu digo, por exemplo, assim, aqui vem vestida faz de conta de Mercúrio do Alto da Feira. E Mercúrio do Alto da Feira, para mim e para ela, significa um determinado tipo de guarda-roupa, não é que seja exatamente igual. Não, é a dama antiga. Isso são os fatos do fingido sei lá, da outra peça, da Tempestade, ou qualquer coisa do género. E, portanto, há assim uma espécie de linguagem comum que se foi gerando, mas que nem sempre é muito positiva, porque às vezes funciona como rotina. A Cristina luta muito contra isso e não assistindo a tantos ensaios, se calhar, como às vezes as pessoas pensam, porque acha que se prejudica se já está a ver o resultado e que, no fundo, deve ter algum desejo de uma coisa que nunca viu, para que depois não ser já influenciada demasiado, ao contrário, limitada na sua própria imaginação. Mas é uma coisa que não se pode fabricar, acontece porque temos muitas coisas em comum, já há muita vivência de experiências humanas em comum, etc. Portanto, mais uma afinidade pessoal mais do que estética, e depois as duas coisas funcionam em conjunto, não é? A Cristina é mais solitária, mas se calhar também ela não é atriz, não é? Ela, portanto, trabalha sozinha, trabalha com
gosta muito de trabalhar com o mesmo grupo de técnicos, portanto, são pessoas com quem ela faz equipa, mas não é a mesma coisa que estar ali todos os dias a trabalhar, a depender uns dos outros como os atores. Mas agora, muitas vezes, funciona assim. Eu tenho uma ideia de espetáculo que lhe proponho. Percebo se ela gosta, se não gosta. Se não gosta, fico logo eu com dúvidas se será boa. Se presinto que não gosta, porque dizer-me assim não gosto é uma coisa que não sei se alguma vez aconteceu. E depois, digo, e tenho uma ideia como se o tipo de espaço ou o cenário fosse assim. Depois normalmente ela aparece-me com um desenhinho muito pequenino, ou uma coisa qualquer, uma ideia, uma sugestão, ela percebe se eu gostei, não sei o quê, e vamos caminhando assim aos apalpadelas. Mas é muito raro e muito ao mesmo tempo que os atores estão a trabalhar já. É muito raro partir-se para um espetáculo já com a cenografia toda pensada antes de ver o que é o resultado da presença dos atores no espaço, começam eles a falar, etc. Tudo acontece misturado, mas eu, como sou ator também, tenho tendência a ver os espetáculos e os textos e tudo por dentro. Penso muito pouco em imagens e, portanto, dou muito bem com uma pessoa que pensa sobretudo em imagens. E até é engraçado porque normalmente partimos para uma cenografia nova comigo sempre a dizer que prefiro fazer sem desnível de altura de representação como é nos palcos tradicionais, portanto com bancada e o chão dos atores representam ao nível do chão da bancada, e ela sempre a querer que seja num palco. E depois é que acabamos por decidir ou por uma coisa ou por outra. Porque a partir do momento em que há um desnível, imediatamente tu estás a pensar em termos de construção de uma imagem visual. Eu penso neste nível assim, ao nível dos espectadores, para que a comunicação com o espectador e a representação seja menos impositiva e seja, portanto, verdadeira, que contribua para isso. Menos construindo um artifício, digamos. Mas tem que ser as duas coisas, e é extremamente artificioso tudo, e tem que ser tudo o que se passa no teatro, aliás, no teatro e nas artes, a ilusão de vida que as artes provocam é uma coisa completamente datada e que já não faz sentido de espécie nenhuma. Para mim já me é insuportável todo o cinema que é fingir que é verdade. Tudo quando a gente vai ao cinema ver uma história bem contada, como quando se vê uma série na televisão ou qualquer coisa, que é assim, tal qual, Meryl Streep é extraordinária, é exatamente uma mulher americana que faz assim, não sei o quê. Eu posso admirar tecnicamente, que acho que é uma atriz absolutamente deslumbrante, por exemplo, o caso da Meryl Streep, mas chateia-me, porque acho que sobretudo é falso. Se é vida, é a vida. A câmara serve para filmar também as coisas vivas, mas se é uma obra artística, é uma construção artificial sobre a realidade. É uma coisa diferente. Eu aprendi muito cedo com um encenador que veio trabalhar connosco logo a seguir ao 25 de Abril, o francês Jean Jourlet, que hoje em dia até faz menos encenações do que é professor universitário, mas eles lutaram muito, foi a seguir a 68, por um teatro que assentasse todo na dramaturgia e por um conceito de dramaturgia que não é informação, como a gente vai à Wikipédia saber coisas sobre as peças. O pensamento sobre as formas e o pensamento sobre a peça que comanda tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo em relação a uma frase deste espetáculo. Há uma personagem que diz assim: ouve lá, meu Pascoalzinho, que mal te fizeram as mulheres. O que eu discuto com a atriz é: tu estás à espera com essa frase que ele te dê importância outra vez a ti, ou estás pura e simplesmente a constatar a tua desgraça? Quer dizer, tu esperas reivindicar uma atenção que os homens te deem a ti outra vez, ou pelo contrário, tu estás a dizer não há direito de vocês serem assim?
E é isto isto eu chamo de dramaturgia. Portanto, não estou a pensar se ela dá um passo à frente, se dá um passo atrás, se apoia com os braços, com as mãos o que está a dizer, se chora, se grita, isso não discuto. O que discuto é o sentido do que ela está a fazer. E isso acho que devia acontecer a todos os níveis. O ser humano pensa e, portanto, quando pensa, isso transforma-se em outra coisa, em formas que constrói. Eu acho que a intervenção política tem ela própria que encontrar novas formas. Uma manifestação de massas, por muito grande que seja, não tem a mesma força hoje em dia que já teve há 20 ou 30 anos. Eu acho que o teatro nunca pode deixar de ser político, mas se calhar a maneira de ser político não é exatamente a mesma. Portanto, um teatro de intervenção como a gente assistiu nos anos 60 ou assim, acho que definitivamente não. Acho que toda a questão política tem que ser pensada a partir da responsabilidade do cidadão. E a responsabilidade do cidadão tem que ser necessariamente primeiro individual. Portanto, tem que ser alheia a qualquer esquema de poder de umas pessoas sobre as outras. Portanto, fico sempre muito arrepiado com coisas que sejam palavras de ordem, que as pessoas obedecem. Tenho a impressão que tem que se começar tudo ao contrário. Só quando se sabe quem somos e o que é que estamos a fazer na vida é que resolvemos ir ter com os outros e depois, em conjunto, dizer ainda uma outra coisa às outras pessoas. Mas eu não preciso saber ser igual ao que está ao meu lado. Eu sou complementar dele. Unimos-nos numa coisa que os dois sabemos o que é. E, portanto, no teatro acho que é um bocado a mesma coisa. Tem que partir de um conceito de público, que é um conceito de público com quem que o dignifica. Não, eu quero trabalhar para um público inteligente, não quero trabalhar para a carneirada. No outro dia telefonou-me a Presidente da Assembleia da República, a Assunção Esteves. Me tratou muito bem, muito simpática, como sempre, muito efusiva e que me vinha propor a realização do espetáculo que estamos a apresentar no Parlamento. Como forma dela, com os meios que tinha à sua disposição, apoiar a cornucópia que ela reconhece que está numa situação difícil. E eu respondi-lhe que agradecia, mas que não aceitava aquilo, porque isso não ia solucionar absolutamente nada, iria criar uma ilusão de que o poder político estaria preocupado com a atividade cultural, coisa que não é verdade. Mas ela, quando começou a perceber que havia alguma resistência da minha parte à ideia, mesmo no telefonema, emendou a proposta e disse: ou então vai ao Parlamento à cornucópia. E eu aí disse assim: isso aceito. Pode você, se quiserem, comprar uma sala, e até seria muito interessante que no fim ficássemos a conversar sobre o que se tinha passado. Mas ainda mais interessante que isso tudo, e o que eu acho que você como Presidente do Parlamento podia fazer para ajudar, digamos, o teatro se está interessado nisso, seria fazer um plenário da Assembleia da República sobre a função das artes na sociedade. E então, convidando algumas das pessoas, a um representante, digamos, de cada uma das formas de expressão artística, e que os diferentes partidos discutissem com os próprios agentes culturais o que é isso das artes e para que é que serve. E que nessa altura teria o maior gosto em que ela me desse a palavra para falar sobre o teatro. Não sei se isto terá consequências, mas isto define aquilo que eu penso em relação à relação entre a cultura e o poder, digamos.